Poucas experiências neste mundo tocam tão profundamente o coração humano quanto ver um filho chorando silenciosamente por dentro, mesmo quando tenta sorrir por fora. Muitos pais oram, clamam, suplicam e ainda assim sentem que suas palavras batem no teto e voltam sem resposta. A pergunta que ninguém tem coragem de fazer em voz alta começa a surgir no silêncio da noite. Será que estou orando errado? Ou pior, será que Deus não está ouvindo? Imagine uma mulher simples, chamada Helenice. Ela trabalhava como restauradora de móveis antigos numa cidadezinha do interior do Paraná. Sua casa era cheia de cheiros de verniz, café coado e páginas de Bíblia marcadas com lágrimas. Seu filho, Arthur, era um adolescente inquieto, apaixonado por música eletrônica e dono de um coração dividido entre a fé que cresceu ouvindo e os desejos do mundo que o seduziam a cada clique do celular. Helenice orava por ele todas as noites, mas quanto mais ela orava, mais Arthur se afastava. Foi aí que algo dentro dela começou a mudar. E essa mudança, meu irmão e minha irmã, é a base do que quero compartilhar com você hoje. 5 fundamentos espirituais que você precisa entender antes de dobrar seus joelhos e interceder por seu filho. Porque orar é mais do que falar, é alinhar o coração com o céu, sim, mas também é ter sabedoria para entender o que está acontecendo dentro de casa, dentro de você e dentro do seu filho. A primeira coisa que você precisa saber, e talvez a mais difícil de aceitar, é que Deus não se move por desespero. Deus se move por fé. Isso pode soar duro, mas é libertador. Quantas vezes nossas orações são apenas gritos de medo disfarçados de fé? A mãe que clama, Deus, salva meu filho, muitas vezes está na verdade dizendo, eu não sei mais o que fazer, estou apavorada. E está tudo bem sentir isso, mas é essencial que essa dor se transforme em confiança, porque Deus não responde à ansiedade, Ele responde à entrega. A segunda coisa é entender que oração não substitui presença. Muitos pais se apoiam demais na oração como se ela fosse um escudo contra a responsabilidade de estar ali, ouvindo, orientando, mesmo quando o filho rejeita. Oração é poderosa, mas ela floresce quando regada com amor prático, um bom dia sincero, um como você está de verdade, um tempo sem o celular na mão. Às vezes, Deus quer te usar como resposta à oração que você mesma fez. E se você estiver distante emocionalmente, não há oração que substitua o que você está negligenciando com o corpo presente. A terceira coisa é chocante para muita gente, mas fundamental. Deus respeita o livre-arbítrio do seu filho. Isso quer dizer que nem sempre o que você deseja para ele será o que ele vai escolher. E sabe por que isso é importante? Porque sua oração não pode ser uma tentativa de manipular a vontade dele. Sua oração precisa ser uma ponte entre o coração do seu filho e a vontade de Deus, e não a sua. Helenice descobriu isso quando, após anos pedindo que Deus fizesse Arthur voltar para a igreja, ela orou diferente. Deus, ajuda o Arthur a descobrir quem o Senhor é, mesmo que isso não aconteça como eu queria. Foi ali que algo começou a acontecer. A quarta verdade é que muitas vezes Deus trabalha em silêncio. O filho parece o mesmo por fora, mas o céu está em movimento por dentro. E isso exige paciência espiritual. Já ouviu aquela frase? A fé é a certeza do que não. Se vê? Pois bem, isso também vale para a transformação do seu filho. Você pode não ver ainda, mas há uma obra sendo feita. A ansiedade quer resultados rápidos. A fé espera o tempo da colheita. Quando você planta uma semente, não fica cavando a terra todo dia para ver se ela está germinando, não é? O mesmo se aplica à sua intercessão. E por último, e talvez o mais importante, antes de orar por mudança no seu filho, ore por transformação em você.
Não há oração mais eficaz do que aquela que parte de um coração moldado por Deus. Quando Deus transforma os pais, os filhos percebem, mesmo que não admitam. O lar muda de atmosfera e o céu se aproxima da sala. Não existe oração eficaz sem arrependimento, sem humildade, sem transformação pessoal. O maior presente que você pode dar ao seu filho é ser um canal limpo, pronto para que a graça de Deus flua. Esses 5 pontos são apenas o começo. São como abrir as cortinas para deixar a luz entrar num quarto que há muito tempo está fechado. Quando Helenice entendeu tudo isso, não foi da noite para o dia que Arthur mudou, mas ela mudou, e isso mexeu com tudo. Ele começou a fazer perguntas que antes ignorava. Pediu para conversar, voltou a tocar o violão, mas dessa vez canções diferentes saíam dos dedos dele. E agora eu te pergunto, você está orando pelos seus filhos? Como tem sido essa oração? Você tem buscado a Deus com fé ou apenas com medo? Você tem se deixado transformar ou está apenas pedindo transformação? Se sua alma está inquieta, com tudo isso você está no lugar certo. Porque nos próximos blocos vamos aprofundar ainda mais essas verdades, com histórias reais, orientações práticas e revelações bíblicas que podem mudar completamente a forma como você intercede pelos que você ama. Lá no interior, em uma cidadezinha onde os postes de luz são mais antigos que os prédios públicos, vive um homem chamado Osório. Ele é técnico em refrigeração e cresceu ouvindo sua avó recitar salmos enquanto limpava arroz na peneira de madeira. Osório tem 3 filhos. O mais novo, Ícaro, de apenas 11 anos, havia se tornado um enigma dentro de casa. Silencioso demais, olhar distante demais, coração fechado demais. Foi num domingo de céu acinzentado que Osório percebeu algo estranho. Ícaro já não brincava mais de carrinho, nem pedia para andar de bicicleta na praça. Só queria ficar trancado no quarto, com os fones nos ouvidos e os olhos perdidos no teto. Naquela noite o pai decidiu orar, e foi aí que percebeu que sua oração vinha vazia. Palavras decoradas, emoções confusas, alma em desalinho. Ele estava orando com a mente, mas não com o coração. E aqui entra um ponto crucial que você, pai ou mãe, precisa entender. Oração sem conexão emocional não rompe o silêncio espiritual. Muitos pais oram como se estivessem lendo uma lista de compras, mas Deus não se move por mecânicas, Ele se move por verdade. Por isso, antes de repetir frases aprendidas, você precisa expor suas dores reais diante do Senhor. Dizer, Deus, eu não sei lidar com meu filho, eu me sinto perdido, estou cansado de fingir que estou bem, me ajuda. É nesse lugar de sinceridade que a fé começa a gerar frutos. Sabe por que isso é tão importante? Porque os filhos sentem quando suas orações são apenas rituais. Eles percebem quando tudo virou um protocolo, e quando a fé vira um protocolo, ela deixa de ser viva. O lar precisa respirar autenticidade espiritual. Oração precisa nascer da alma, precisa vir com lágrimas, com silêncio, com respiração, trêmula se for preciso. Não precisa ser bonita, precisa ser verdadeira. E foi assim, de joelhos tortos e voz embargada, que Osório começou a ver mudanças. Não em Ícaro primeiro, mas nele mesmo. Ele começou a ouvir mais e falar menos. Começou a se interessar de verdade pelas músicas que o filho ouvia, pelas coisas que ele desenhava, pelas palavras que ele dizia com o corpo e não com a boca. E nesse processo, a oração se tornou presença, se tornou ponte. E quando a ponte é construída com amor, os filhos começam a atravessar. Lentamente, mas começam. Mas aqui vai uma chave espiritual. Você não pode interceder por seus filhos com base nas comparações. O filho da minha vizinha já voltou para a igreja. O meu primo já se batizou. A filha da minha irmã já fala em línguas.
Não faça isso. Cada coração tem um tempo, cada história tem um caminho. A sua oração precisa ser moldada pela esperança, não pela inveja espiritual. A grama do vizinho pode estar verde, mas você não sabe quantas sementes ele regou, nem quantas lágrimas ele derramou para isso. E se você sente que está cansado demais, exausto, sem forças para continuar orando, escute isso com o coração aberto. Você não está só. Deus nunca deixou de ouvir você. Mesmo quando você não sente, Ele está trabalhando. Mesmo quando parece que nada muda, há coisas invisíveis acontecendo. Há anjos sendo enviados, há batalhas sendo travadas e há consolo sendo preparado para o seu coração. Agora, se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque você ama profundamente alguém. E por isso, quero te fazer um pedido especial. Se inscreva no canal agora mesmo, mas não só para ajudar o conteúdo a crescer. Faça isso para se manter conectado a palavras que vão continuar te fortalecendo semana após semana. Estamos criando aqui uma comunidade de pais, mães, tios, avós, irmãos e amigos que acreditam no poder da oração verdadeira e não estão dispostos a desistir de quem amam. E já que estamos aqui, quero te propor algo diferente, sem apelo exagerado, sem comente aqui embaixo, só por comentar. Quero te convidar a compartilhar algo sincero. Qual tem sido o maior desafio no seu relacionamento com seus filhos, sobrinhos ou netos? Você pode colocar em uma frase ou em um parágrafo. O que importa é abrir o coração, porque quando você compartilha, você inspira. E talvez alguém leia seu comentário e se sinta menos sozinho também. Não é isso que todos queremos? Ser ouvidos, ser acolhidos, fazer parte. O tempo passou. Ícaro agora já estava com 13 anos, e embora ainda fosse silencioso, algo nele havia mudado. O olhar já não era tão ausente. O comportamento antes arredio mostrava pequenas brechas de confiança. Osório tinha aprendido a ouvir mais, a responder menos, e talvez esse seja um dos maiores segredos da oração eficaz. Ela começa muito antes de ser dita em voz alta. Ela começa no silêncio da escuta. Enquanto isso, em outro canto do Brasil, uma mulher chamada Clarice, que trabalhava como confeiteira em Recife, vivia uma realidade completamente oposta. Seu filho, Vinícius, era extremamente comunicativo. Popular, falava alto, ria muito, mas por trás desse comportamento expansivo havia um vazio enorme. Clarice descobriu tarde demais que o filho vinha enfrentando crises de ansiedade profundas. Ninguém suspeitava. Afinal, ele era o alegre da escola, o engraçado do grupo, o forte da família. Foi então que Clarice, desesperada, procurou uma igreja. O que ela não esperava era que, ao invés de encontrar respostas prontas, ela foi confrontada com algo que nunca tinha considerado. Talvez o maior ato de amor que ela poderia oferecer ao filho não era tentar consertá-lo, mas sim se colocar no lugar dele. E foi ali, naquele banco de madeira, ouvindo uma pregação sobre o amor incondicional de Deus, que ela entendeu que suas orações tinham sido condicionadas a resultados. Senhor, muda ele parar de sofrer, para eu ter paz, para ele não me envergonhar. Mas o verdadeiro amor intercede sem ego, intercede sem recompensa, intercede até doer. Porque sabe que o alvo da oração não é mudar o outro para o nosso conforto, mas para que ele descubra o amor de Deus. Mesmo que isso leve tempo, mesmo que nos custe noites sem dormir, mesmo que o mundo não entenda. Clarice então mudou a forma de orar. Ao invés de pedir para Deus mudar o comportamento de Vinícius, ela começou a clamar: Senhor, mostra a ele que ele é amado, que ele é suficiente, que não precisa provar nada para ninguém. E em pouco tempo, algo começou a se manifestar.
Vinícius ainda lutava com a ansiedade, sim, mas passou a conversar mais com a mãe, a se abrir, a pedir oração. Isso nos leva a uma verdade que precisa ser repetida até entrar no coração. Orar por alguém não é um ato isolado de religiosidade. É um gesto de profundo compromisso com a jornada espiritual daquela pessoa. Quando você ora pelo seu filho, você está dizendo: mesmo que você me rejeite, eu continuo do seu lado. Mesmo que você se perca, eu continuarei aqui. Mesmo que eu não entenda, continuo crendo por você. E isso vale tanto para filhos pequenos quanto para filhos adultos, porque há pais que choram por crianças de 5 anos e há pais que intercedem por filhos de 40. A idade não muda a essência da dor. O que muda é a forma como lidamos com o tempo da espera. Aliás, sabe o que mais é poderoso? Quando a oração se torna estilo de vida. Não apenas algo feito de joelhos, mas algo feito com atitudes. Quando você serve uma refeição com amor, você está orando. Quando você escolhe não gritar na hora da raiva, você está intercedendo. Quando você se cala para não ferir, você está clamando com o silêncio. Isso é espiritualidade madura. Isso é amor com raízes profundas. E isso transforma lares. Mas, infelizmente, muitos pais ainda estão presos ao conceito de que oração é um ato mágico. Algo que você faz 3 vezes ao dia, esperando um milagre instantâneo. E quando isso não acontece, vem a frustração, vem o afastamento, vem o medo. Só que Deus nunca prometeu rapidez. Ele prometeu presença. E presença é mais poderosa que pressa. Se você entender isso, sua alma vai descansar. Porque você não está em uma corrida contra o tempo. Você está num caminho com Deus. E Ele nunca se atrasa. Pode parecer que Ele está em silêncio, mas, na verdade, Ele está te ensinando a amadurecer. O que você chama de demora, Ele chama de construção. O que você chama de espera, Ele chama de preparação. Então, da próxima vez que for orar pelo seu filho, faça diferente. Ore com expectativa, sim, mas também ore com humildade, com paciência, com profundidade. Porque o céu não trabalha sob pressão humana. Ele se move por propósitos eternos. E se você sente que está falhando, que já tentou de tudo, que não aguenta mais, eu te digo com todo o amor do mundo, Deus ainda te escolheu para ser pai, para ser mãe. Não foi engano. Você é a pessoa certa para essa missão. Mesmo cansado, mesmo confuso, mesmo com falhas, você foi chamado para esse filho. E ele foi confiado a você por um propósito. No centro histórico de São Luís do Maranhão, em uma ruazinha de paralelepípedos que ainda resiste à pressa dos dias modernos, vive um homem chamado Raul. Ele tem 58 anos, trabalha como encadernador artesanal, um ofício raro hoje em dia, mas que ele aprendeu com o avô e preserva com zelo quase sagrado. Raul tem uma filha, Mariana, de 29 anos, que havia se afastado completamente da fé depois de um relacionamento tóxico que lhe roubou a alegria, a identidade e a esperança. Durante anos, Raul orou por ela, mas sua oração era carregada de dor e culpa. Sempre que se ajoelhava, sua mente gritava: onde foi que eu errei? Será que fui ausente? Será que pequei demais para merecer esse castigo? Esse é um sentimento comum entre muitos pais e mães, a espiritualização da culpa, transformar o sofrimento dos filhos em uma punição divina contra si mesmos. Mas isso, além de injusto, é uma mentira que precisa ser desmascarada. Deus não pune os pais pelos caminhos que os filhos escolhem. Cada alma tem seu próprio enredo, suas próprias decisões, suas próprias batalhas internas. O papel dos pais é amar, orientar, proteger, mas nunca carregar o peso da cruz dos filhos como se fosse uma dívida espiritual. Raul só entendeu isso quando um pastor muito simples de uma congregação local lhe disse algo que nunca mais esqueceu. Raul,
Deus não quer que você viva de joelhos em culpa, mas de pé em intercessão. Aquela frase foi como um vento fresco entrando pela janela de um quarto abafado. Ele começou a orar diferente. Ao invés de dizer, Senhor, por que isso aconteceu? Passou a dizer, Senhor, esteja com ela, mesmo quando eu não estiver. E é aqui que precisamos parar para refletir. Muitos pais oram querendo controle, mas oração não é controle, é entrega. É confiar que o Espírito Santo pode alcançar lugares onde nem o nosso amor consegue chegar. E Deus vai até os becos das emoções confusas, até os desertos da alma, até os quartos escuros onde os filhos choram sozinhos. A oração dos pais não tem prazo de validade. Ela atravessa distâncias, muros, paredes e orgulhos. Ela se planta como uma semente no tempo, e ainda que demore, ela floresce. Porque Deus honra a intercessão de um coração sincero. Mariana demorou a voltar para o Senhor. Não foi um testemunho de impacto imediato. Foram meses de silêncio, alguns telefonemas curtos, mensagens respondidas com frieza. Mas Raul permaneceu, em oração, em fé, em silêncio, quando necessário. Até que um dia, Mariana ligou chorando. Disse que estava cansada, que precisava de colo, que queria voltar a frequentar um lugar onde sentisse paz. Foi aí que Raul entendeu. A oração não tinha sido respondida num estrondo, mas em um sussurro. E talvez seja isso que você precise ouvir hoje. Nem toda resposta de Deus vem com fogos de artifício. Às vezes, ela chega como uma brisa leve, como uma mensagem inesperada, como um olhar mais doce, um gesto diferente. Mas é Deus, é Ele sim, trabalhando, restaurando, curando. Agora, pense comigo. Quantas orações você já fez que pareciam não ter sido ouvidas? Quantas vezes você se sentiu ignorado pelo céu? Pois saiba que o silêncio de Deus nunca é abandono. Ele responde no tempo certo, do jeito certo e pelo caminho certo. E esse caminho, muitas vezes, começa com a mudança em você. Raul não apenas orou. Ele começou a enviar cartas à filha, feitas à mão, como seus cadernos. Pequenas palavras, com grandes verdades. Não pressionava, não cobrava, não exigia, só lembrava a Mariana do quanto ela era amada. E aquelas cartas viraram pontes, porque amor escrito tem poder. Você já escreveu algo ao seu filho? Uma carta? Um bilhete? Um recado? Experimente. Às vezes, uma frase certa no momento certo vale mais que 1000 sermões. Esse é o quarto fundamento essencial antes de orar por um filho. Demonstre a fé com ações. Mostre que a oração não é só no céu, mas também no chão. Nos gestos simples, na escuta atenta, na paciência diária, na graça que você oferece quando seu filho falha. A fé é viva quando se move. E quando se move, ela transforma. E não pense que você precisa ser um pai ou uma mãe perfeita para isso. Deus não espera a perfeição. Ele espera a disposição. Você errou? Todos erramos. Mas se você está disposto a amar, a aprender, a recomeçar, então você já tem tudo o que precisa para ser um instrumento de cura na vida do seu filho. Raul aprendeu isso, encadernando cadernos enquanto orava por Mariana. Clarice entendeu isso, misturando massas e chorando na pia. Osório descobriu isso, observando desenhos mudos no quarto de Ícaro. Você também vai entender, porque Deus usa o que você tem, e o que você tem já é suficiente para ele começar algo extraordinário. Havia um homem chamado Davi, morador de Belém de Pará, que ganhava a vida como mecânico de máquinas agrícolas. Suas mãos, sempre cobertas de graxa e marcas do trabalho duro, escondiam um coração extremamente sensível. Casado há mais de 20 anos com Andréa, ele tinha uma filha chamada Rafaela, que desde a adolescência demonstrava inquietações profundas. Era inteligente, argumentativa, estudiosa,
mas ao mesmo tempo rebelde, desconfiada e com um espírito inquieto que parecia sempre fugir da fé que aprendera na infância. Davi orava por ela, mas suas orações eram sempre silenciosas. Diferente de Andréa, que clamava em voz alta, ele apenas fechava os olhos no meio do barulho das ferramentas e dizia: "Cuida dela, Senhor, porque tem coisas que só o Senhor pode fazer." Durante anos, ele acreditou que orar em silêncio era pouca coisa, que era menos espiritual, menos eficaz. Até que um dia, após ouvir um missionário que havia passado por uma prisão no Congo, Davi ouviu algo que o marcou profundamente. As orações mais poderosas que já ouvi não saíram da boca, saíram dos olhos. E é verdade, porque Deus não mede o volume da oração, Ele mede o peso da entrega. Tem oração que não faz barulho, mas move céus. Tem clamor que não tem palavras, mas carrega a dor de uma alma inteira. Oração silenciosa é como raiz. Ninguém vê, mas é o que sustenta tudo. Se você ora em silêncio, não se menospreze. Deus ouve cada pensamento sussurrado, cada lágrima solitária, cada respiração feita entre o medo e a esperança. Rafaela continuava distante. Seus argumentos filosóficos pareciam intransponíveis. Questionava tudo, desconstruía tudo, desafiava tudo. Mas Davi aprendeu que quando o coração está fechado para o discurso, ele ainda pode ser tocado pelo amor. E amor não precisa de debate. Amor se mostra, se prova, se revela, com tempo, paciência e firmeza. Um dia, após uma discussão intensa, Rafaela bateu a porta e saiu. Davi não correu atrás, mas foi até a garagem onde estava montando uma peça antiga e orou ali mesmo com os olhos molhados. Deus, não permita que ela se perca de si mesma. Eu não preciso ter razão. Só quero que ela volte a sentir tua presença. Naquela noite, Rafaela voltou. Não pediu desculpas, mas ficou em silêncio na cozinha enquanto a mãe fazia café. E ao invés de mais uma discussão, Davi simplesmente se aproximou, colocou uma xícara diante dela e disse: "Sabe que nunca deixei de orar por você, né?" Ela respondeu com um sorriso sem dentes e um olhar que dizia: "Eu sei, pai." E naquele momento, sem necessidade de argumentos ou sermões, algo mudou. Você que está me ouvindo talvez esteja tentando convencer seu filho com versículos e doutrinas. Talvez esteja exigindo um retorno que ele ainda não está pronto para dar. Mas te digo com todo carinho, não tente empurrar Deus goela abaixo. Mostre Deus nos pequenos gestos, na coerência, na firmeza que não se impõe, mas que permanece. Fé não é argumento, é testemunho. É por isso que muitas vezes o que parece inútil, como preparar um lanche, arrumar o quarto sem reclamar, ou ouvir mesmo quando o filho não fala nada, é na verdade um tipo de oração em forma de ação. E Deus honra isso, porque oração não é um ritual, é um modo de viver. Rafaela não se converteu naquele dia, mas semanas depois, foi ela quem perguntou ao pai se podia ir com ele em um culto, só para ver como é hoje em dia. E ele respondeu apenas: "Claro, filha", sem emoção exagerada, sem cobrança, mas com o coração fervendo por dentro, porque quem ora em silêncio também celebra no secreto. Outro ponto importante, que não podemos ignorar, é que oração verdadeira também confronta o nosso orgulho. Muitos pais querem que os filhos mudem para que possam dizer aos outros: "Viu? Dei conta." Mas Deus não se move para massagear nosso ego. Ele se move quando há humildade, quando há quebrantamento, quando reconhecemos que nem tudo está sob nosso controle, mas que tudo pode ser entregue ao controle dele. Então, se você tem um filho difícil, uma filha resistente, um ente querido que parece inalcançável, não desanime. Você não é um caso perdido. Sua oração não é uma repetição vazia. Seu amor não é em vão. Deus vê, Deus ouve, Deus age. Davi continuou orando em silêncio, continuou amando sem barganhas.
E Rafaela, aos poucos, foi deixando suas barreiras caírem. Voltou a cantar, voltou a sorrir de forma genuína, voltou a perguntar sobre Deus. E essa volta foi mais preciosa do que qualquer doutrina forçada, porque o retorno que vem pelo amor dura mais do que o que vem pela pressão. No interior de Santa Catarina, numa cidadezinha cercada por pinheiros e neblina baixa no início da manhã, morava Verônica, uma mulher de 46 anos que trabalhava como cuidadora de idosos. Ela passava os dias ajudando pessoas a se levantar da cama, oferecendo refeições simples e palavras de conforto. Mas dentro de casa, sua batalha era silenciosa. Sua filha, Amanda, com 22 anos, tinha se envolvido com um grupo de pessoas que rejeitava tudo o que Verônica acreditava. A fé, os valores, a espiritualidade, o respeito, tudo parecia ter se esfarelado com o tempo. Amanda havia sido criada na igreja, conhecia a Bíblia, cantava no coral mirim. Mas nos últimos 3 anos, não apenas deixou de frequentar os cultos, como também começou a zombar das crenças da mãe. Chamava tudo de lavagem cerebral. Dizia que Deus era uma criação do medo humano e que preferia viver com os pés no chão do que com a cabeça nas nuvens. A dor de Verônica era dupla, espiritual e emocional. Sentia que havia perdido não apenas a filha, mas também a conexão com aquilo que sustentava seu coração. Em um domingo à noite, sozinha na cozinha, ela fez uma oração diferente. Não pediu cura, não suplicou por mudança. Disse apenas: Senhor, guarda a minha sanidade, porque se depender de mim, eu desabo. E ali, no mais honesto dos clamores, ela ouviu dentro do seu coração: você não precisa lutar essa guerra sozinha. Foi nesse dia que Verônica decidiu parar de tentar convencer Amanda e começou a apenas amar. Sem discurso, sem enfrentamento, sem cobrança. Quando Amanda zombava, Verônica sorria com doçura. Quando Amanda discutia, ela silenciava com paz. Quando Amanda saía e voltava tarde, ela deixava uma refeição pronta com um bilhete que dizia: Filha, lembre-se, eu te amo mesmo quando discordamos. Esse comportamento, que parece pequeno aos olhos do mundo, carrega uma força imensurável no reino de Deus. Porque Deus trabalha nas entrelinhas, nos detalhes, no inesperado. A bondade persistente é uma arma silenciosa contra a rebeldia. E foi exatamente isso que começou a derreter as defesas de Amanda. Certo dia, Amanda adoeceu. Uma virose comum, mas que a deixou frágil por alguns dias. E quem ficou ao seu lado o tempo todo? Verônica, com um sorriso discreto, sopas quentes, palavras simples, nada de orações longas, nada de sermões, só amor, só presença. Só Deus disfarçado de mãe. Na terceira noite, Amanda chamou Verônica para o quarto e disse: Mãe, eu sei que te feri muito, mas posso te pedir uma coisa? Você pode orar por mim como fazia quando eu era pequena? Verônica não gritou, não chorou, não desabou. Apenas segurou a mão da filha e orou, com a voz calma, com o coração cheio, com a fé intacta. E ali, naquela oração restauradora, o céu desceu naquele quarto. O sexto princípio que quero compartilhar com você é este: a oração que restaura não é a que muda o outro imediatamente, mas a que muda o clima da casa. Não subestime o poder de um ambiente de paz. Ele fala mais do que qualquer argumento teológico. Quando a casa se torna refúgio e não campo de batalha, os filhos voltam. Pode demorar, mas voltam. Porque todos, em algum momento, sentem falta de um lugar onde são amados sem condição. Verônica entendeu que a oração não era apenas sobre palavras, mas sobre presença constante. O lar que ela construiu não era isento de conflitos, mas era cheio de misericórdia. Amanda continuou em processo. Não virou exemplo de crente, mas começou a se permitir ouvir, a ler, a perguntar, a relembrar. E isso por si só já era um milagre. Sabe o que isso ensina para mim e para você?
E às vezes, o maior sinal de que Deus está agindo não é uma conversão dramática ou um testemunho explosivo, mas sim a volta do diálogo, a suavização da resistência, o retorno da confiança. A oração verdadeira não muda a pessoa da noite para o dia. Ela muda o caminho, ela muda o tom da conversa, ela abre portas, e quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. Por isso, se sua casa está pesada, se os dias estão difíceis, se os olhos dos seus filhos evitam os seus, pare um pouco, respire, dobre os joelhos não para clamar por mudança, mas para pedir sabedoria. Porque às vezes, a estratégia não é insistir, é recuar com graça. Deixar que o Espírito Santo vá onde você não pode ir, e enquanto você espera, cuide do jardim, cuide da casa, cuide da sua alma. Não viva para o momento do milagre. Viva com fé de que ele já está acontecendo, mesmo quando você não vê. A jornada até aqui não foi feita de respostas fáceis. Cada história que você ouviu, seja de Osório, Clarice, Raul, Davi ou Verônica, carrega uma dor particular, uma espera solitária, uma batalha invisível, mas também carrega algo precioso, a fé silenciosa de quem escolheu continuar, orando mesmo quando não havia sinais. E talvez essa seja a sua história também. Talvez você esteja aí agora, com o coração cansado. Talvez já tenha chorado no banho para ninguém ver. Talvez tenha questionado se ainda vale a pena acreditar. Talvez tenha se calado por não saber mais o que dizer a Deus. Mas posso te dizer uma coisa com toda a certeza do mundo? Deus não se impressiona com palavras bonitas. Ele se move com corações quebrantados. Se tem uma coisa que aprendemos ao longo desse caminho, é que a oração por um filho é um ato de coragem. Ela é feita por quem decidiu amar, mesmo sem retorno, por quem optou por acreditar mesmo sem garantias, por quem planta com lágrimas, esperando colher com alegria, ainda que a colheita leve anos. A oração por um filho é mais que um clamor. É um pacto silencioso entre você e o céu. E você não está sozinho. Há uma multidão de pais, mães, avós, irmãos e amigos que também estão travando suas batalhas espirituais silenciosas. Cada um com um nome específico na boca e uma esperança persistente no coração. Talvez você nunca tenha ouvido o nome deles, mas Deus ouve todos os dias, assim como Ele ouve você. Por isso, quero te dizer algo diferente do que se fala por não quero que você se inscreva no canal para não perder conteúdo. Isso seria pouco. Quero te convidar a fazer parte de algo maior, de uma comunidade de intercessores, de pessoas reais, cheias de dúvidas e fé, que decidiram caminhar juntas. Então, se este vídeo falou com você, se esse roteiro tocou algo dentro do seu peito que você nem sabia que ainda estava vivo, clique em inscrever-se. Não como quem entra para uma lista, mas como quem entra para uma sala, onde ninguém vai te julgar, onde sua dor vai ser compreendida, onde sua história importa. E além disso, quero te fazer um convite que vem do fundo do meu coração. Compartilhe com a gente um pedaço da sua história. Pode ser aqui nos comentários mesmo. Não precisa ser longa, basta dizer, eu também estou orando por alguém. Ou então, já vivi algo parecido. Ou ainda, hoje eu entendi algo que eu precisava ouvir. Seja qual for sua forma de expressar, não guarde para si. Porque quando você fala, você fortalece outros. E essa é a beleza da fé comunitária. Ela se espalha, ela se multiplica, ela transforma. E por fim, lembre-se, orar por um filho não é sobre acertar todas as palavras, é sobre ter um coração disposto. Deus já ouviu o que você ainda não conseguiu dizer. Ele já viu as lágrimas que você tentou esconder. Ele já está agindo nos bastidores. Você é uma ponte. Você é um canal. E ainda que seus joelhos estejam fracos, seu amor tem sustentado mais do que você imagina. Portanto, levante-se, respire, recomece. A oração mais poderosa que você pode fazer hoje é esta: Senhor,
Eu continuo, por amor, por fé, por promessa, porque eu sei que tu és fiel.